é o gigante, é o Vasco Gigante da Colina, Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um clube de regatas, mas também de futebol. Vence o Botafogo na disputa, mas empata o jogo por 1-1 e nos pênaltis vence com defesa do Léo Jardim e avança para a semifinal da Copa do Brasil, assim como na edição passada, hein, diretor? Não, o Vasco é o time da Copa do Brasil. Passa pelo Botafogo e agora terá como adversário o Fluminense em mais um Clássico Carioca. Vamos discorrer um pouco dessa partida para vocês. Lembrando, jogo da ida, como foi a retrospectiva aqui? Partida que o Vasco empata por 1-1, jogando em São Januário. Inclusive, eu achei que o Vasco jogou melhor na ocasião, aquele jogo. Poderia até ter saído com um placar um pouco melhor, mas o Botafogo, logo no comecinho da partida, jogando com as duas torres gêmeas ali, Cris Ramos e Arthur Cabral, faz o gol, abre 1-0, depois o Vasco empata com o Jair, inclusive, que a sua lesão acaba prejudicando um pouco o andamento desse time do Diniz. E agora, no jogo da volta, tinha placar igual e vamos contar como foi essa partida. Um Vasco da Gama que eu acho em alguns momentos subestimado. Talvez eu que superestime demais o Vasco, talvez ele nem mereça esse carinho que eu tenho de ver o futebol do Vasco da Gama, porque eu sou dinizista, não tenho o que fazer, sou dinizista, a verdade é essa. E eu enxergo uma melhoria, enxergo também todos os defeitos que tem no time do Diniz. Ele é um time que joga mais bola do que, por exemplo, o Vasco do Carille. Ele é um time que a gente vê algumas dinâmicas de saída de bola, de transição, de ataque, de ofensividade muito legais, mas é um time, acima de tudo, frágil. Frágil defensivamente. Quando você é frágil defensivamente, é muito difícil de competir. E por mais que os resultados não venham, às vezes a pontuação do Vasco fica aquém realmente do jogo que fez. Às vezes ele joga mais, mas não consegue o placar. Isso é algo que tem que ser revisto em todos os trabalhos do Diniz. O Diniz ele precisa internalizar mais essa situação, prestar atenção no que está acontecendo, em como transformar o seu jogo em efetividade. Ponto. Esse é um dos grandes problemas do Diniz. Diniz e Vasco é uma mistura explosiva, é pólvora e fogo. A diretoria, o Pedrinho é muito fã do Diniz, sempre falou que gostou muito do trabalho aí do Fernando Diniz, por isso confia o Vasco numa situação de ter que brigar contra o rebaixamento, uma situação com problemas financeiros, problemas ali técnicos também, de um elenco curto, e tem que dar tudo isso nas mãos de um técnico que é ousado, para dizer em uma palavra, definir o Diniz, ousado. Carinho pelo futebol, mas que é muito 880, é uma montanha-russa. Os jogos do Diniz, times do Diniz, costumam ser uma montanha-russa. Nessa junção, o que eu vi de melhor foi uma evolução com bola e o que eu vi de pior é a pouca eficiência e a fragilidade. Chegou nesse jogo contra o Botafogo apresentando bons sinais até nas últimas partidas de Campeonato Brasileiro. Vem melhorando, já é um começo um pouco melhor. Depois da janela de transferências é um Vasco que ganha um pouco de corpo, mas é claro que é tudo muito incipiente, a chegada dos jogadores ainda não deram a resposta, o que é normal, porque ainda estão se adaptando ao estilo de jogo do Diniz. E eu gostei do jogo do Vasco da Gama no jogo da ida contra o Botafogo. Poderia até ter conseguido um resultado melhor. Não foi um amasso, longe disso. Mas ali, se eu fosse fazer, eu diria que o Vasco jogou um pouquinho melhor que o Botafogo, sim. Pelo menos dos dois tempos, um tempo e meio, achei que o Vasco foi melhor que o Botafogo. Nesse jogo da volta, é um Vasco que, inclusive, sabe quem falou isso, diretor? O Chico Francisco, atacante do Cuiabá, falou que tem dois times que é muito difícil marcar pressão, que é muito difícil roubar a bola. Flamengo, pela capacidade técnica, e o Vasco, que pelas dinâmicas do Diniz, sempre tem um homem livre. E a gente começa a ver esse DNA do Diniz em alguns momentos. Eu vi no jogo de hoje, mesmo não sendo uma grande atuação. Falei, elogiei tudo isso para chegar nesse ponto. Não foi uma grande atuação do Vasco. Foi um primeiro tempo que o Botafogo teve mais a bola, que o Botafogo teve mais as ações, porém também não conseguiu criar chances claríssimas de gol. O gol do Vasco sai num lindo chute do Coutinho, e aí a gente tem que abrir um parênteses para falar de Felipe Coutinho, que vive sua melhor temporada aí com a camisa do clube. Felipe Coutinho tá mudado. Tá mudado, jogou muita bola, vem jogando muita bola. Não só jogou, como vem jogando muita bola. Ele que tem todas as suas questões físicas ali, de intensidade, de conseguir manter os 90 minutos, inclusive não conseguiu, a gente vai falar já da alteração do Felipe Coutinho, mas num mar de erros técnicos que foi essa partida, a partida foi um mar de erros técnicos, um mar de passes errados, de
último toque não entrando, último passe não entrando, de erros de domínio. E o Felipe Coutinho era uma ilha de qualidade técnica. E isso faz muita diferença. Qualidade essa foi refletida numa falta ali pela metade do primeiro tempo, muito bem cobrada. E aí teve a falha do goleiro do Botafogo. O goleiro Neto, eu senti, aí a impressão minha, tá? A opinião minha, que ele achou que a bola estava indo pra fora. Ele estava acompanhando ela, ele percebeu que a bola ia entrar, colocou a mão, ela bate na mão, bate na trave e sobra para a cabeça do Nuno Moreira, que faz 1-0 no placar, de um Vasco que não tinha um controle do jogo, mas que na qualidade técnica conseguiu aí abrir o placar para 1-0. E agora que eu já introduzi o pensamento do Vasco nessa partida, vou falar um pouco do lado do Botafogo. É uma situação diferente, o Botafogo que tem no seu DNA aí de John Textor, o Botafogo way de jogar, é mais ou menos o que joga o Cruzeiro. É um time de transições rápidas, é um time muito ofensivo, é um time de muita efetividade, um time que vai muito para 1 contra 1, finaliza bastante. É transição, é criar chance. E não é isso que a gente vê muito bem nesse time do Botafogo. É um time que não tem um DNA próprio, assim. Talvez minha maior crítica ao trabalho do Ancelotti, filho, né? O Ancelotinho, filho do Carlo Ancelotti. Diniz aí atropelou o Ancelotti, hein? O Diniz ganhou do Ancelotti. Atropelou o Ancelotti. Não diria atropelou, não. Mas aí eu sinto que o filho do Ancelotti, eu vou chamar de Ancelotinho, tá? O David. O David, falta ele entender o que ele quer e o que ele quer propor para esse time do Botafogo. Porque hoje o time do Botafogo é um time que nem transiciona muito rápido, que nem transiciona muito bem, mas também não é um time que cria com a bola no pé muito bem. Também não é um time que defende muito bem. Então ele é um time muito inconstante. Tem partida que essa transição funciona, mas tem partida que não entra, como foi essa, por exemplo, com muitos erros técnicos ali no último terço de campo. Tem partida que não consegue, como foi hoje também, tendo a bola, não consegue criar grandes chances, fica refém do contra-ataque, refém do 1 contra 1 e de alguma boa jogada individual. E é nesse Botafogo inconstante, com um péssimo planejamento para a temporada, péssimo planejamento. John Textor abriu mão de todo o primeiro semestre, agora está enrolado em questões jurídicas, a gente nem sabe se o John Textor vai continuar como dono do Botafogo, e tudo isso acaba caindo na cabeça de um David Ancelotti, que ainda não encontrou seu DNA de partida, não consigo reconhecer, tenho dificuldade de reconhecer o que o Botafogo quer fazer pro jogo. O jogo não entra. Confundiu aí a temporada do Brasil com a da Europa, né? Então ele começou, ao invés de começar o John Textor, o time lá no começo do ano, ele começou no meio final. Deu certo ano passado, mas é atípico dar certo. Jogadores que você contrata chegar e já darem a resposta de imediato, junto com um técnico que você contrata em meio de temporada de imediato, é raro, não é o comum. O comum é tempo de adaptação, demora, é o que vem acontecendo nessa temporada quando você abre mão de um semestre. Enfim, nessa falta de DNA claro do time do Botafogo, é um time cinza, é uma estrela solitária que não brilha, é um time meio apático, que teve suas condições pioradas muito, na minha opinião, pela ausência do Montoro. Eu ainda não ouvi a coletiva do David, eu quero ver a explicação dele não colocar o Montoro. Eu começaria com o Montoro, tá? Mas assim, não sei como é que ele estava fisicamente depois da data FIFA, não sei, isso aí tem que ser perguntado pra ele na coletiva, mas era jogo pro Montoro. O Jefinho errou quase tudo que tentou, não foi uma boa partida de um Jefinho que vem se recuperando nos últimos jogos, mas essa não foi uma boa partida. O Arthur Cabral também é um ponto a ser detalhado aqui, que tem até um certo paralelo com o Verratti. O Igor Jesus era um centroavante que funcionava muito melhor nesse ambiente do Botafogo, de circulação de bola, ele dava opção, ele criava espaço, ele circulava a bola, prendia a bola, com o pé tem muito mais qualidade. O Arthur Cabral é mais um finalizador e não estava no seu dia de finalização, acaba que atrapalha o funcionamento desse time do Botafogo. Gostei do Alex Telles, eu sou fã do Alex Telles, e o Vitinho, que num Botafogo sem pontas, foi o cara de atacar a linha de fundo, de correr pela ala, até conseguia chegar lá bem. Mas na hora de dar o último passe, o último cruzamento, as coisas não saíam. O Botafogo errou muito último passe e acabou sendo punido por não acertar suas transições. Então ele não fez nem um bom jogo de transição, nem um bom jogo com a bola no pé. Dito isso, é numa transição, num belo lançamento do Santi Rodrigues, que acha o Correia, que venceu muito bem na corrida do Léo Jardim. Achei até falha do Léo Jardim. Achei que ele demorou para começar. Atrasado. Chegou atrasado, demorou para arrancar. Na minha opinião, acho que ele ficou na dúvida se o Correia ia conseguir alcançar a bola, porque foi um baita pique do Correia, que alcança a bola, pênalti, e Alex Telles vai para cobrança, empata o jogo, 1-1, tudo igual.
vira pro segundo tempo, e o segundo tempo continua mais ou menos um reflexo do que foi o primeiro. Um Vasco sem bola, um Vasco que conseguia sair. A saída de bola do Vasco muito boa, gostei. E achei segura também, O Léo Jardim não estava nos seus melhores dias, teve 2 saídas atrapalhadas ali, mas é um Botafogo que, por mais que tivesse a posse de bola, o que é interessante, o Botafogo com quase 60% da posse contra o time do Diniz, que é marcado por isso. O Vasco conseguiu se adaptar bem sem bola, mas também não acertou transição quase que nenhuma. As coisas só funcionavam quando iam exatamente para o Coutinho ou jogando mais pelo lado direito, porque o Pumita de pé trocado também é uma questão, né? O Vasco precisa arranjar alternativas para o lateral esquerdo, até gosto do Pumita ofensivamente, mas jogar com o lateral de pé trocado afeta todo o funcionamento do time. O Coutinho foi o melhor jogador do Vasco, jogou muita bola o Felipe Coutinho, depois da grande cobrança de falta, ele cria mais umas 2, 3 chances, que ele vai dando aquele driblinho curto que ele dá, e levando pro meio e batendo, ele acaba não acertando do jeito que ele queria, 2 chutes, a bola acaba indo pra fora, e aí tem a questão também, mais ou menos na metade do segundo tempo, ele pede pra sair de novo. O Coutinho não vem aguentando os 90 minutos, o que é preocupante quando é seu melhor jogador, né? Acaba sendo um problema. O Roger Flores, ele até na transmissão criticou o Diniz optar pela saída do Coutinho, não foi bem uma opção porque o Coutinho pediu. E é aqui que eu também debruço no fato que, cara, se o jogador pediu pra sair, ele falou que não tá aguentando, pra você deixar um cara que não vai conseguir contribuir no sem bola, você tendo apenas 40% da posse, é um risco. Então eu achei correta a opção do Diniz por acabar tirando o Coutinho, por mais que isso significasse a grande perda ofensiva e de controle de jogo do Vasco. Talvez uma solução fosse a retirada do Verratti pelo DVD, e aí você manter o Coutinho como jogador ali que não marca, porque realmente jogando com Coutinho e Verratti, Coutinho não tendo mais condições físicas, ficaria muito difícil. E aí eu entro no outro ponto. Tem jogo que não é pro Verratti. E é complicado falar isso, porque eu entendo que ele é uma grande liderança naquele grupo do Vasco. Quando o torcedor vai olhar pro campo, pros 11, e ele vai olhar pra alguém que ele sabe que vai ter segurança, vai acabar olhando pro Léo Jardim, pro Coutinho e pro Verratti. É numa bola aérea que o Verratti vai conseguir colocar pra dentro. É uma grande arma do Vasco. Mas tem jogo, principalmente pelo funcionamento que é o Diniz, ainda mais em uma partida que o Vasco não tinha posse de bola, que o Verratti ele fica perdido, dá até pena, ele fica correndo sem conseguir tocar na bola. Quando toca não é aquele toque qualificado, ele não é um jogador marcado por uma grande qualidade com os pés. Então é mais uma vez pra gente refletir. Às vezes eu tenho a sensação de que tem jogo que, cara, dá pra tirar o Verratti. Esse jogo dava pra tirar. Aí um argumento pra ele permanecer é exatamente para a cobrança de pênaltis. Pode ser isso que o Diniz pensou, mas enfim, é algo também que vale talvez um vídeo, vale a reflexão. Inclusive, né, diretor? A gente tá tentando chamar o Lucas Nasser, mas o cara é ocupado pra gente discorrer sobre esse assunto, mas ele é um assunto que vale a reflexão. Até que ponto o Verratti é insubstituível, até que ponto o Verratti ele tem que ser a grande saída do Vasco, enfim. Vamos fazer esse tópico aí. Verratti, sim ou não? Tem que fazer esse tópico. Ou sem Verratti? Digite você, torcedor Cruz Maltino. Eu pra mim... É com o Verratti. Não, com o Verratti, mas nesse jogo eu tiraria o Verratti. Enfim, segundo tempo que o Botafogo também errou tudo. Nas transições que teve, errou, não conseguiu. Na bola que teve com o pé, também não conseguia criar. O Vitinho errando o cruzamento. O Arthur Cabral é muito mal finalizando, não estava no dia dele. É um dia que o Botafogo não vinha criando grandes situações. E ali o Jefinho também errando tudo. Acabou que na metade do segundo tempo, a sensação que dava era que ia para penalidades mesmo. Como foi? Em certo momento ficou uma trocação, o Vasco ia pro contra-ataque, errava o passe. Botafogo ia pro contra-ataque, errava o cruzamento. Aí o Vasco ia pro contra-ataque, errava o passe. Aí o Botafogo ia, errava o chute. Começou a ser um jogo muito mal tecnicamente e a falta do Coutinho escancarou ainda mais esse problema. O Botafogo, ele não tem muita alma, né? Você vê aí que o torcedor não enche o estádio. Que isso, diretor? Não. Né? Não. Isso aqui é o diretor vascaíno falando. Então, tivemos recorde de público na sua cara. Tivemos recorde de público no Newton Santos. Pela primeira vez, o time campeão da América, e teve um incêndio na torcida, você viu? Bom, na hora dos fogos ali, teve um incêndio na torcida também. E aí o Botafogo não tem essa alma do jogo, não é um time combativo. Eu diria que esse Botafogo, esse de 2025... Talvez. É um time xoxo. Essa parte é um time xoxo. Realmente, faltou pro Botafogo, faltou mecânicas ofensivas, faltou acerto técnico, faltou qualidade no último passe. Faltou, porque o time tem muito investimento. É o segundo time que mais investiu, com uma diferença grande, inclusive pro Flamengo, que foi o terceiro.
e não conseguiu criar. O Montoro ficou no banco, o Arthur até entrou, mas sai também por lesão. Não conseguiu, é um time que parece que não tá dando liga. Vamos ver, eu ainda não acho que seja caso de, fora Ancelotinho, não acho. Mas vamos ver se ele vai conseguir imprimir um DNA, que é o que eu acho importante pro treinador, é imprimir um jeito, um estilo de jogo, imprimir alguma identificação nesse time e aí do Botafogo. Foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis tem o Neto, que tinha chance de se redimir pelo Botafogo, e o Léo Jardim, que também não fez uma grande partida, mas a gente sabe que é Copa do Brasil, é Vasco, é Léo Jardim, ele vai acabar pegando. O Vasco converte, inclusive convertendo também com 2 novas contratações. Matheus França, jogador do Flamengo, gosto bastante, eu acho ele uma boa alternativa pro Felipe Coutinho, inclusive, claro que não com a mesma qualidade, mas apesar de não ter dado certo no Crystal Palace, muito por uma questão física também, ele sofreu uma lesão logo quando ele foi contratado, é um cara que tem qualidade, é um cara que tem chegada, tem pisada, e era meio um xodó meu quando jogava pelo Flamengo, gosto bastante. E o Robert Renan, que a gente entrevistou, né, diretor? Há um mês atrás a gente entrevistou Robert Renan e não cavou no seu pênalti. Quinta cobrança, bateu com seriedade, e eu queria também abrir um parênteses para falar de Robert Renan, que eu achei uma baita contratação do Vasco, baita contratação. Às vezes ele é um jogador que, por excesso de confiança, de tão bom que ele é com a bola no pé, ele acaba dando uns moles, acaba sendo ali um pouco até inconsequente, é uma palavra forte, mas a torcida do Inter sabe bem o que eu tô falando, mas ele é um cara que é meu protegido. Sou muito fã do Robert Renan, desde base do Corinthians, muito fã dele, quero muito que ele vire e que seja ser até opção em seleção brasileira. Cara, eu gosto muito dele. Com bola no pé, acho que ele encaixa perfeitamente com as ideias de jogo do Diniz. E no sem bola, ele também é um grande defensor. Às vezes só na tomada de decisão que ele precisa, às vezes, ficar mais esperto para não acabar sofrendo tantos riscos. Foi lá, personalidade, pediu, ele que é de Ceilândia, tá? Do DF. Pediu para bater o último pênalti, bateu e converteu. Aí, Robert Renan levando o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Gosto até também dessa classificação do Vasco. Muito bom dizer que agora os jogos só serão lá pro final do ano, que dá tempo pro Vasco tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque o foco é não cair. E o Botafogo, que vai ter que começar a se recuperar também. Se recuperar no Campeonato Brasileiro, buscar uma identidade que ainda não tá achando. Foi eliminado jogando muito mal contra a LDU. Foi eliminado jogando agora pelo Vasco, jogando mal em São Januário e não fazendo um bom jogo também no Newton Santos. Enfim, vamos ver que rumo vai esse Botafogo, que precisa de conseguir se classificar para a Libertadores, tá, diretor? Por meio do Brasileiro. Porque o Botafogo tem chances reais de ficar de fora da Copa do Brasil. Porque o John Textor largou tanto o primeiro semestre que nem para a fase final do Campeonato Carioca o Botafogo foi. Então não tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. É isso, quero a sua opinião, torcedor botafoguense, o que falta nesse time, o que não encaixou, o que melhorar. E também a opinião do torcedor vascaíno. E aí? Qual que é a situação? O foco tem que ser a Copa do Brasil? Focar e não cair? Verrete, qual a situação também? Confiar tudo? Tirar em alguns momentos? Ou buscar novas alternativas, como o garoto Ryan, que vem jogando muito bem, tá? Fã também do Ryan. Enfim, vocês discorram aqui, se inscrevam, comente. É isso, Vasco da Gama está classificado para a semifinal num clássico carioca contra o Fluminense. E aí discorreremos também o que vai acontecer nesse jogo. Valeu, falou e até... E a cavadinha? Ele não ia fazer uma cavadinha. Ele não cavou. Ele não ia fazer uma cavadinha.